Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Bom, eu espero que sim, apesar dos últimos resultados, né? Das três derrotas que aconteceram, derrota na estreia da Libertadores, derrota também na estreia do Campeonato Brasileiro, essas duas derrotas realmente foram ainda mais complicadas, digamos assim, né? Porque elas geraram muita desesperança em alguns torcedores. Uma das piores coisas que existe no mundo é quando a gente vive sem esperança. Em todos os aspectos da vida, né? Não importa que o torcedor do Fortaleza consiga recuperar um pouco aí de esperança para essa temporada. Fé na equipe. Esperança que a equipe possa conseguir sim melhores resultados e faça uma campanha interessante como fez na temporada passada. A Josa, não é possível fazer aquela campanha e tal. Não precisa ser um quarto lugar, pode ser um quinto, por exemplo. Pode ser um sexto. Mas se conseguir também fazer uma campanha ainda melhor e chegar à frente também, terceiro, não tem nenhum problema. O mais importante é fazer uma campanha digna, com dignidade e que entregue para o torcedor muitas felicidades, muito alívio, satisfação, felicidade. Isso que importa. Pode perfeitamente terminar em sétimo e entregar tudo isso também, né? Mas o fato é que o Fortaleza tem um confronto agora muito importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Inter neste domingo. Um confronto que antecede aí também a estreia da equipe na terceira fase da Copa do Brasil contra o Vitória na próxima quarta-feira. São dois jogos muito importantes. Dois jogos que cobram muito do elenco do Fortaleza. Dois jogos que se encaixam dentro de um calendário bastante complicado dessa temporada, que também coloca bastante interrogações para o técnico Juan Pablo Voivoda, né, sobre os jogadores a escolher. Bom, vamos então tocar nesses assuntos aí, né? Antes disso, pedir sua autorização para fazer um parêntese e falar que este vídeo tem o patrocínio da OneFootball, que é o aplicativo de futebol que transmite a Bundesliga, uma das melhores competições de futebol do mundo, e muitas outras competições nacionais ali do futebol europeu. Você tem na tela do seu celular, sempre sem travar, meus amigos, sempre sem travar. A Bundesliga, portanto, que é uma das melhores competições, como eu disse, né? Tem jogos fantásticos, né? Uma competição de muitos gols, jogos vibrantes, jogos sensacionais. E um deles, por exemplo, é o jogo do próximo dia 23, que o Bayern vai jogar contra o Borussia, neste que é o clássico, né? Um grande clássico hoje do futebol alemão, Borussia, Bayern, Borussia, no próximo dia 23. O Bayern que vem aí numa situação de, enfim, muitos questionamentos ali em virtude da eliminação, vejam vocês, para o Villarreal, quem imaginava, da Champions League, né? Justamente num clássico contra o Borussia, é que o Bayern vai querer, né, mostrar que ainda tem ali a sua grandeza, essas coisas todas. Então, meus amigos, olha só, se você ainda não tem o aplicativo, use o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para baixar o OneFootball, né? Que também vai te entregar, diga-se, né, informações em tempo real sobre a sua equipe do coração, né? Novidades, você vai ter ali no OneFootball. Pesquisar um jogador que chegou na sua equipe, você também pode pesquisar ali, né, no OneFootball, que vai te entregar, inclusive, a última temporada do atleta. Então, use o link que está na descrição e também no comentário fixado para baixar este aplicativo, tá? E também para dar uma força aqui para o canal do Josa Novales, tá bom, meus amigos? Vamos lá, então, falar desse jogo agora. Falar desse jogo que vai ser lá em Porto Alegre, contra o Internacional. Fortaleza não foi para casa, né, depois da experiência em Buenos Aires, foi diretamente para o Rio Grande. Fez treinamento ali no centro de treinamento do Grêmio, né, e vai a campo às 5 horas da tarde contra o Internacional, no jogo que, para mim, o Fortaleza era muito mais favorito a ganhar do que agora. Por quê? Porque é impressionante como o Fortaleza parece não estar com muita sorte neste momento, né? É bom falarmos isso, né? Para a gente alertar a sorte, a fortuna, a deusa grega da sorte, que ela não está dando uma força, né? E aí se a gente ficar alertando o tempo inteiro sobre isso, de repente ela, opa, é verdade, não estou ajudando muito o Fortaleza. Porque, meus amigos, que coisa incrível, né? Primeiro tem essa bagunça do Cearense, né? A gente não sabe até quando é que vai ter esta final. Isso já era para ter sido resolvido há muito tempo. Essa questão, por exemplo, do grupo que o Fortaleza pegou. Pega um grupo com Colo-Colo, que é um campeão da Libertadores, e que vivia muito mal, e que hoje tem, para mim, a melhor equipe dos últimos 10 anos do Colo-Colo. Foi melhor agora, exatamente. Aí tem o Aliança Lima do grupo, que é um time que estava horroroso na defesa, no ataque, enfim, um time muito... mas começou a se ajustar defensivamente. Justamente quando a arma dessa equipe contra o Fortaleza é a sua defesa, e na defesa melhorou demais, a despeito de ter perdido em casa para o River por 1-0, e para a equipe do Colo-Colo fora de casa por 2-1. Mas o Aliança Lima melhorou, e muito, na forma como vai para campo para se defender. O Fortaleza ainda é favorito contra essa equipe? Na minha opinião, sim. Mas vai ter uma dificuldade maior em virtude da melhora dessa equipe. E
o Fortaleza também é, hoje em dia, neste momento, um tipo de equipe cujo adversário não é somente o adversário que tem sido um problema para o Fortaleza, mas também o próprio Fortaleza tem sido um problema para si próprio, pela maneira como joga, de tal sorte que se continuar jogando com alguns vacilos, como vem acontecendo ultimamente, pode perfeitamente não se dar bem contra o Aliança Lima, dentro e fora de casa. Então, o Aliança Lima, independente do nível do Aliança Lima, há uma questão também sobre o nível do Fortaleza. Algo, inclusive, que merece muito debate, muitas reflexões também. Fortaleza não está bem. E esse é o seu maior problema hoje. Não é só o fato do Colo-Colo estar muito bem. É o fato de que o Fortaleza não está jogando legal. Não está conseguindo se encontrar. E o Internacional estava muito mal. E o técnico Cacique Medina foi mandado embora, foi demitido. E é muito provável que os jogadores queiram demonstrar muito mais nessa partida, até para jogar no técnico a responsabilidade pelo que estava acontecendo. Muitas vezes isso acontece mesmo, e os jogadores conseguem jogar mais na primeira partida após a saída do técnico. Então ele vai sair justamente, né, no jogo antes, né, antes do jogo contra o Fortaleza. É incrível, quando a gente via o Inter jogando contra o Guarani, olha, era o adversário ideal para o Fortaleza encarar no domingo. Mas aquele Inter provavelmente não vai para campo, inclusive na forma de jogar. Por quê? Porque o Inter não terá mais o Cacique Medina no comando do seu banco de reservas. E os jogadores, e há um problema no vestiário do Inter, a gente sabe, lá no Sul sabem disso, né? Os jogadores, os líderes do vestiário, evidentemente, vão tentar jogar muito mais. Este é o momento para mostrarem que o técnico estava errado, que o grande problema era o técnico. Então nisso também o Fortaleza parece que não tem sorte, mas vamos entender. Essa sorte vai mudar. Vai mudar. E vai começar a mudar justamente quando começar a haver mais qualidade no jogo do Fortaleza. Por que o Fortaleza não está conseguindo mostrar essa qualidade toda nessa temporada? Acredito que perdeu alguns elementos no jogo do Fortaleza. Vamos pensar 2021, o começo da temporada de 2021. Inclusive o que muito de nós falávamos sobre o que era Fortaleza, muito do que se falava neste canal sobre Fortaleza. Fortaleza era uma equipe que para vencer, para fazer uma grande campanha na temporada de 2021, precisava ser uma equipe extremamente competitiva. Precisava ser competitiva e precisava ter intensidade, né? A intensidade é um elemento, por exemplo, que gera muito, que assim, materializa a competitividade dentro de campo, né? O Fortaleza consegue ser muito competitivo quando é muito intenso. E a intensidade é justamente um dos grandes problemas do Fortaleza hoje. A intensidade no jogo é algo que o Fortaleza perdeu demais, né, do ano passado para agora. E por causa disso não consegue competir. Eu acho, sim, alguns jogadores chegaram, saíram também. Quando a gente pensar a qualidade de quem saiu e quem chegou, o Fortaleza tem uma equipe melhor hoje. Muito melhor. No ataque tem jogadores muito melhores, né? O ataque é muito mais competente do que era no ano passado, né? No ano passado o Fortaleza precisava ter, em todos os seus jogos ali, ou quase todos os seus jogos, o Robson como titular. Hoje não é mais necessário, né? Então, chegaram mais jogadores. Claro, perdeu o Ederson faz muita falta, né? Mas aí não foi culpa do Fortaleza. O Ederson quis ir embora, né? Mas o fato é que se a gente junta todos ali que saíram e chegaram, o Fortaleza tem muita qualidade hoje, mas muita qualidade. Um exemplo, uma qualidade absurda de um jogador jovem que é o Sebastios. Absurda. E eu falava desse jogador antes de chegar, que seria realmente muito diferente para o Fortaleza. Ele já está demonstrando uma maturidade incrível. Essa capacidade de sair da linha, de atacar, né, fechar o lado do campo, de ir ao encontro, né, do atacante adversário, né? Enfim, é um jogador que parece que tem muitas precisões, a precisão na hora de dar o bote, a precisão na hora de sair, Sim, tem muito a amadurecer, claro, mas é um jogador realmente interessantíssimo, um talento, um grande talento, um achado aí não, né? Um procurado, digamos assim, pelo Cefec, né? Acho que é um jogador fantástico. E tem outros, tem o Zé Wellison, que para mim é um jogadoraço também. Mas o Fortaleza não está conseguindo ser intenso. Não consegue. E acho que isso aí pode melhorar. A gente percebe que o problema de criatividade no meio de campo também é uma questão. E aí a gente precisa pensar, gente. Precisamos pensar. Por que no meio de campo o Fortaleza não está funcionando? Né? Anteriormente você tinha um elemento interessante ali que ajudava muito no jogo. E muitas vezes quando a gente fala do meio de campo do Fortaleza, quando a gente falava da qualidade do meio de campo do Fortaleza antes, quando a gente fala do meio de campo do Fortaleza hoje, talvez a gente não se atenha ao fato de que muita qualidade atribuída à criação de jogo no meio de campo vinha também de algo que acontecia nas partidas, que era a infiltração, que era aquela projeção, na verdade, né, do Ederson para o campo de ataque. Vamos lembrar que no segundo semestre, quando a Fortaleza ficou um pouco mal das pernas ali, foi justamente quando o Ederson não estava bem, né? Então o Fortaleza não tem mais esse fator surpresa aí.
Agora, evidentemente que precisa dar um jeito de resolver isso, né? E dá perfeitamente para ter uma equipe também competitiva, também interessante, sem ter este jogador fazendo esse trabalho. O meio de campo, ele jogava, seja com Vargas, seja com o Lucas Lima, ele conseguia jogar muito mais ali, com um Crispim auxiliando muito. E o Crispim não está numa boa fase. Neste momento não está numa boa fase. E acho que quando ele não está jogando bem, nem o Lucas Lima, nem o Vargas conseguem jogar tão bem. O Lucas Lima, já disse em outros momentos, acho que poderia ser muito melhor utilizado se ele jogasse um pouco mais perto da área. Agora, o Lucas Lima, nessa função quase de volante, para mim não funciona. Né? Não funciona, e para mim, a despeito de às vezes dar uns lançamentos, uns passes e tal, para mim não tem funcionado tão bem. E acho que precisa sim jogar. Eu acho que o Lucas Lima perto da área pode ser interessante. Eu não estou dizendo que vai ser interessante, mas deveria ser testado. O Lucas Lima nessa posição, jogando um pouco mais recuado, para mim não é interessante no Fortaleza. Não é interessante. Para mim não está funcionando. E talvez isso também ocasione ali uma questão da intensidade. Mostre, aponte para a intensidade. Por que ela não acontece? É culpa do jogador? Não estou falando que é isso. Mas eu acho que isso aí, se tiver culpa de alguém, mas do Voivoda, né? O Voivoda é que tem que olhar para essa questão aí e de repente repensar o jogador, o posicionamento do jogador. Mas havia uma série de ações ali que gerava também essa construção de jogo. Era a presença do Crispim muito bem, auxiliando o Lucas Lima ou Vargas. Tinha essa questão do Ederson que se projetava. E tinha um outro jogador que ajudava muito, que era o Felipe, que às vezes fazia uns lançamentos muito legais também. A bola que saía do fundo ali, do Felipe, ali do primeiro terço do campo, às vezes ajudava demais. Isso também não tem acontecido, porque o Felipe é outro jogador que está em uma péssima fase nesse momento. Ainda não se recuperou na temporada, e já estamos em abril, né? Metade de abril, e ainda não começou a temporada para o Felipe. Né? Então eu acho que precisa recuperar essa intensidade de alguma forma. O técnico tem que repensar aí algumas coisas, de repente até o esquema, de repente pensar um 3-4-3, de repente pensar uma linha de 4. Acho que não tem problema. Mas agora, de repente, fazer testes agora, olha, é melhor fazer testes em busca de algo diferente e novo do que ficar insistindo naquilo que não está dando certo neste momento. Né? Eu já falei, por exemplo, que eu acho que o Fortaleza fez um jogo errado contra o River. Mas você falou do Jussa, que o Jussa ali era necessário um marcador. Eu acho que dá para ter marcação sem precisar de um marcador necessariamente, com características só de marcador, e a coisa pode funcionar muito bem. Desde que você saiba pulverizar essas ações defensivas no comportamento dos outros jogadores. Porque para mim isso é muito mais interessante. É muito mais interessante você tentar algo de diferente do que você bancar o Jussa de titular no jogo contra o River. Justamente o Jussa que não está jogando absolutamente nada, em alguns aspectos sendo contraproducente para a equipe. Aquilo para mim foi um erro, mas um erro enorme do Voivoda. Né? Eu acho, por exemplo, que nessa questão de mudança, e nessa questão, por exemplo, pensar até mesmo a necessidade da mudança, né? E pensar os próximos jogos, eu acho que poderia colocar o Crispim no meio de campo, para ver o que acontece. Até pensando, até considerando que o Capixaba tem feito ali, inicialmente para mim, muitos esforços. Eu acho que ele não pratica o jogo que o Crispim pratica. Mas eu acho aquela questão, por exemplo, que a gente fala, né? Não tem ninguém como o Ederson ali no meio de campo do Fortaleza. Mas não tem problema isso. O Fortaleza pode jogar muito bem com jogadores com características diferentes. Tem, por exemplo, um Zé Wellison agora que não tinha antes. Ali naquele setor do Crispim, tudo bem, a mesma coisa. O Capixaba está começando a jogar bem, ainda que não faça aquilo que faz o Crispim. Para mim ele foi contratado porque ele tinha as mesmas, mas ele não está fazendo as mesmas, não tem problema. O fato é que ele está começando a jogar bem. E contra o River foi um dos melhores em campo. Talvez o melhor jogador da equipe do Fortaleza. Então deixa o garoto ali e coloca o Crispim no meio de campo para ver o que acontece, até para descansar o Lucas Lima. E vamos ver o que acontece. Né? Então como é que seria a equipe para jogar contra o Internacional lá em Poá? Para mim essa linha poderia ser, por exemplo, começar com a linha de 3 ali. Ali no caso é o Max, né, evidentemente. O Tinga, né, que precisa melhorar, mas ele precisa jogar para melhorar também, na minha opinião. O Benevenuto e o Sebastião, esse para mim é titular hoje do Fortaleza, com todo respeito ao Tite. Acho que essa linha aí é dessa forma. Né? Ali é o Pikachu, Capixaba, né? Ali na volância o Zé Wellison, pode ser no caso ali o Hércules, ou pode ser, por exemplo, o Felipe. Por que não o Felipe novamente? Né? Pode perfeitamente ser o Felipe ali. Aí o Crispim centralizado. À frente, o Romero, na minha opinião. Não vamos desistir do Chino Romero, gente. Olha, no final do ano vocês vão se lembrar do que eu estou falando. O Romero vai entregar muitos gols para a equipe do Fortaleza. É o Chino Romero e o Moisés. Né? E o Moisés que está, às vezes, meio sobrecarregado, às vezes achando que tem que resolver tudo sozinho. Não precisa, Moisés. Tem que passar mais a bola. Né? Então acho que poderia ser essa equipe aí do Fortaleza. Poderia pensar, por exemplo, uma equipe com 4-3-3. Né? Então aí no caso aí, para mim, a mesma primeira linha aí, sem problema. Os mesmos
jogadores ali no lado de campo, né? Aí para mim é Crispim, né? O Crispim jogando ali juntamente com o Zé Wellison, né? E ali à frente a gente teria a presença do Kaiser juntamente com o Romero e também com o Moisés. É isso, estaria muito bem. Acho que seriam duas tentativas bem legais. Poderia também ser uma linha de 4, né? Aí no caso a gente teria, por exemplo, o Sebastius, né? E o Benevenuto centralizados como zagueiro. Poderia ser o Tinga, né? Como lateral direito ali no caso, né? Capixaba atuando ali no setor esquerdo. Perfeito, ó, uma linha de 4. Acho que estaria muito bem isso aí. E aí daria, por exemplo, para reforçar um pouco mais o meio de campo, né? Aí poderia jogar o Felipe, Crispim, e também o Zé Wellison, né? Aí como a gente tem uma linha de 4, então é 4-3-3 no caso, poderia ser os 3 atacantes aí que eu falei. O Romero, o Kaiser e também o Moisés. Ou poderia colocar mais um jogador no meio de campo. Por exemplo, vamos lá, o Lucas Lima, né? Aí no caso tira ali da frente um atacante, né? Aí poderia ser, portanto, 4-4-2. Aí ficaria lá na frente o Romero e também o Moisés. E por que essa insistência com o Moisés, Josa? A gente está falando de reconfigurações de equipe que gerariam equipes que, na minha opinião, fariam a bola chegar muito mais fácil ali o gol. Então, nesse caso de 4-4-2, né? O Lucas Lima jogando com o Crispim, o Lucas Lima poderia, né, jogar um pouco mais à frente. Né? Ele um pouco mais à frente ali, tendo o Crispim ali, também mandando a bola para ele ali, dando um suporte ali para ele, jogando essa bola para ele ali, aí ele muito mais perto ali, por exemplo, do Chino Romero, poderia ser muito interessante. Acho que o Fortaleza tem jogo, tem bola para vencer o Inter sim. Independente do Inter tá ou não tá com Alexandre Medina. Mas eu acho que muita coisa, com todo respeito aos adversários, muita coisa, muitos problemas que o Fortaleza tem enfrentado não vem só dos adversários, vem também do Fortaleza. Acho que quando o Fortaleza conseguir esses ajustes, ele voltará a ser uma equipe extremamente competitiva. Ele precisa recuperar sua intensidade para recuperar também a sua competitividade. Quando isso acontecer, acho que o Fortaleza vai se reencontrar com o melhor do seu futebol e vai voltar aqueles jogos, né, cujos finais darão muita alegria para os torcedores do Leão. E para mim, eu ainda não abro mão. Para mim, o Fortaleza não precisa desistir da Libertadores ainda é possível, assim como, na minha opinião, vai fazer também uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. É isso, obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.